Programa importante, tem vários assuntos relevantes que você precisa acompanhar os nossos debates. Para começar, integrantes da base aliada do governo federal aproveitaram a sessão de abertura do ano legislativo para pressionar a PGR, a Procuradoria-Geral da República, por meio do seu titular, Paulo Gonet, sobre a eventual denúncia contra Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Apesar de buscar previsões, o líder do Ministério Público contornou a situação e desconversou, dizendo apenas que iria ver. Segundo uma reportagem que foi publicada pelo jornal O Globo, aliados de Gonet sinalizam que uma eventual denúncia contra Jair Bolsonaro deve ser apresentada até o fim deste mês, fevereiro. De acordo com o texto, o procurador-geral tem feito análises e ajustes em parte do conteúdo que vem sendo elaborado a partir do material de mais de 880 páginas, produzidas inclusive pela Polícia Federal. O ex-presidente e seus aliados foram acusados pela corporação de suposta tentativa de golpe de Estado. Chamar os nossos comentaristas, tem vários aspectos nessa notícia que a gente precisa destacar e analisar. Roberto Mota ao vivo, já preparado lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. As informações indicam que a PGR estaria sendo pressionada por uma ala do governo a apresentar a denúncia contra Jair Bolsonaro este mês. Só que, claro, aquele inquérito ainda está sendo analisado e a PGR se debruçando para destacar todos os poréns e o que é importante em relação a esse indiciamento. Bem-vindo mais uma vez. Não pode isso, né, Caniato? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público tem independência. Como é que pode essa instituição ser pressionada para fazer alguma coisa? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Na teoria, uma república tem 3 poderes separados e independentes. Quando você inclui o Ministério Público, você pode até falar de 4 poderes. Um procurador de justiça não pergunta a um deputado quando o deputado vai apresentar um projeto de lei. O procurador de justiça não tem nada a ver com isso. Da mesma forma, não cabe a um deputado dizer a um procurador de justiça se e quando ele deve apresentar uma denúncia. Quando a justiça se mistura com política, as duas, justiça e política, ficam irremediavelmente contaminadas. Chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Há vários aspectos e detalhes dessa notícia para a gente analisar, mas de cara já causa estranhamento essa informação, né? Que uma ala estaria pressionando a Procuradoria-Geral da República. E, em tese, isso não deveria acontecer, né? Cada um faz o seu trabalho, cada um tem a sua responsabilidade. É assim que se espera que as coisas caminhem, né? É assim que se espera, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa audiência. É fundamental no Estado democrático de direito que cada instituição cumpra o seu papel sem ser pressionado pelo outro. Mas os maus hábitos que hoje perduram na nossa república faz com que governistas percam a vergonha na cara de respeitar a independência de outras instituições e pressionem as instituições para que elas promovam o que eles querem, não o que está na lei, não o que está no indiciamento. Isto é a deturpação do Estado democrático de direito. Instituições de Estado não são ferramentas para implementar a vontade pessoal, seja lá de governistas ou da oposição. Instituições republicanas servem para zelar pelo interesse do Estado. E o interesse do Estado é apurar os indícios levantados pela Polícia Federal e o que tem de fato e o que tem de narrativa. Não podemos jamais esquecer que não houve nenhuma tentativa de utilização das Forças Armadas para derrubar o Estado democrático de direito e para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, é preciso atrelar aos fatos e não permitir que narrativas complementem uma visão distorcida da realidade
para fins políticos. Isto seria o começo do fim do Estado Democrático de Direito. Pois é, tem um outro aspecto que a gente precisa trazer e também analisar, refletir com os nossos comentaristas. Mota, não faz tanto tempo, o diretor da Polícia Federal chegou a conceder uma entrevista sinalizando que haveria aí um conjunto de informações adicionais que seria enviada à Procuradoria-Geral da República, né? Porque não faz tanto tempo assim, nós pudemos acompanhar oitivas sendo realizadas, novos depoimentos colhidos, enfim. O processo de investigação está em curso ainda, né? Não é porque o indiciamento foi concluído, o documento enviado à Procuradoria-Geral da República, que o processo de investigação terminou. E aí a gente fica se perguntando, bom, é no mínimo estranho, o indiciamento tinha sido concluído, foi enviado para a Procuradoria-Geral da República. O PGR, com os seus assessores, se debruçaram, estão há alguns meses analisando esse documento. Existem sinalizações que indicam que o parecer deverá ser manifestado talvez no final de fevereiro, início de março, oferecimento de denúncia ou não. Mas espera aí, quando é que essa coisa vai terminar? Se ainda investigações ainda estão sendo realizadas, é difícil compreender, né? É difícil ou não, Caniato? Tem algumas pistas que colocam para a gente sobre quando e como esse inquérito vai terminar. A gente escuta pessoas dizendo, inclusive na mídia, que esse inquérito tem que ser encerrado esse ano para não contaminar as eleições. E é curioso esse raciocínio. Realmente alguém acha que faz alguma diferença esse inquérito ser encerrado esse ano ou ano que vem? Será que ninguém aprendeu nenhuma lição com os acontecimentos recentes nos Estados Unidos? O economista americano Thomas Sowell chama de ungidos aqueles burocratas não eleitos que desejam impor sua vontade sobre a sociedade. Eles sabem mais do que nós. Alguns deles até se revoltam que certas escolhas em uma democracia sejam feitas pelo voto. Como assim? Mas em uma democracia, 2 dos direitos mais sagrados são o direito de votar e o direito de ser votado. Quando esses direitos passam a depender do humor dos ungidos, eles deixam de ser direitos e passam a ser favores. Esse ponto destacado pelo Mota é muito importante, né? Porque quando falam que o processo precisa ser concluído antes do processo eleitoral, pelo menos antes do ano eleitoral, isso por si só já é uma sinalização de que é preciso arranjar ou finalizar as coisas para que se beneficie A, B ou C. Se o processo entrar no ano eleitoral, 2026, beneficiaria alguém? Qual é a preocupação nesse momento? Chamar o Cristiano Beraldo, que está com a gente, vai trazer as impressões para a notícia que nós trouxemos. Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Reportagem que foi publicada pelo jornal fluminense O Globo, que indica que integrantes do governo federal, pelo menos uma ala do governo, estaria pressionando a Procuradoria-Geral da República a agilizar os trâmites, a agilizar todo o processo para oferecer a denúncia o quanto antes, ou manifestar o parecer, né, o entendimento daquilo que entendeu sobre o indiciamento feito pela Polícia Federal. Queria as suas impressões. Bem-vindo mais uma vez. Caniato, o que eu gosto é do otimismo do Dávila, que o Dávila está preocupado de começarmos um processo em que a democracia, o Estado de Direito fica ameaçado no Brasil. Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do momento que a gente está vivendo. Boa noite a você, ao Dávila, boa noite ao Mota e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a pressão política em cima de um órgão que deve ser independente, foi constituído com este propósito, tem uma previsão constitucional de desempenhar um papel com plena independência, no mínimo pega mal, e deveria ser uma preocupação da Procuradoria-Geral da República
afastar qualquer tipo de especulação no sentido de que ela recebe ou age conforme pressão política. Porque, sobretudo nesse momento que nós vivemos, em que o desequilíbrio entre os poderes está tão evidente, quando a gente olha para a Procuradoria-Geral da República e vê algum tipo de influência política, aí realmente as nossas esperanças se esvaem, acabam. Nós ficamos simplesmente largados ao relento, tentando contar com a sorte, acreditar nela, porque é o que nos resta. Então, Caniato, eu vejo com muita preocupação esse tipo de coisa. E todo o discurso, o Mota lembrou aqui, temos que terminar este ano para não ter um impacto eleitoral. Só esta declaração já causa o impacto eleitoral e nos deixa muito preocupados. Pois é, Dávila, claro que eu vou passar a palavra para você, vai fazer o contraponto ao que disse o Beraldo, mas também queria te ouvir sobre essa leitura que muitos fazem. É preciso terminar esse processo, enfim, o oferecimento da denúncia, transformar os indiciados em réus ou não, e até o eventual processo, que tudo isso deveria terminar em 25 para não contaminar o processo eleitoral em 26. Espera aí, só esse cálculo e essa informação já contaminou o processo eleitoral. Vai lá, Dávila. É verdade. O óbvio é que um processo termina no momento em que você levanta todas as evidências, se há evidência ou não, para abrir uma ação ou não. Isso não tem prazo, isso é o processo natural, como deveria ser tratado. E não esse casuísmo que precisa resolver o problema agora para não impactar a eleição, não tem nada a ver. O que nós queremos é que a lei seja cumprida, ou seja, se não há evidências, que tenha coragem de descartar o processo e, se houver alguma evidência, que façam acusações pertinentes àquelas pessoas envolvidas. E não dá para tratar tudo de uma forma genérica, como foi feito nos acusados do 8 de janeiro, que é uma barbaridade, como eu já disse aqui várias vezes. Ou seja, é uma violação total do Estado Democrático, direito do ampla defesa, quando você tenta condenar uma coletividade inteira sem a individualização da pena. Isso não existe no Estado de Direito. Portanto, isso é um absurdo total. Agora, quanto ao ponto do Beraldo, eu entendo, compreendo a preocupação dele e até a visão mais pessimista do que a minha, mas eu ainda acredito que existe o que a gente chama de peso e contrapeso na República. Por exemplo, o discurso do presidente da Câmara muito forte, que cada poder tem que ficar na sua seara e mostrando claramente que o Legislativo não vai se dobrar ou não vai se render ao Poder Judiciário. Nós temos a pressão da opinião pública e da mídia. Nós temos, como outro contrapeso importante, o poder dos estados, dos governadores. Então eu ainda acredito que os contrapesos, de alguma forma, possam agir e evitar que exija cada vez mais uma atitude arbitrária, principalmente do Poder Judiciário, que cada vez mais com o seu ativismo vem invadindo competências claras do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Mas isso é talvez o meu otimismo com a importância do peso e contrapeso que ainda existe no Brasil e que ele pode fazer a diferença. E como aconteceu, né? Muitas das medidas descabidas do governo foram freadas no Congresso Nacional. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, voltando aqui, a Procuradoria-Geral da República não tem que vazar informação ou indícios de quando ela vai apresentar. Ela tem que apresentar no momento em que ela colher todas essas provas, esses indícios da Polícia Federal e ali ver se tem um caso ou não. E é muito ruim o vazamento de que vai apresentar e péssimo dizer que vai envolver o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é o que se espera de uma Procuradoria-Geral da República quando age de acordo unicamente com a lei e com os fatos. E que não caia na conversa de que, quando os fatos não são tão claros, é possível recheá-lo com narrativas ou interpretação dos fatos ou transformar indícios em fatos. Isto não é direito, isto é política. E que quem quer fazer política tem que abandonar o cargo no judiciário e disputar a eleição. Pois é, a informação que consta, pelo menos nessa matéria publicada pelo jornal, indica que o procurador
Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teria afirmado de forma reservada a pessoas do governo federal e até a jornalistas que esse é um caso muito delicado. Há muitas informações que precisam ser analisadas, mais de 850 páginas o documento que foi enviado pela Polícia Federal à PGR, e nada pode ser feito com pressa. É preciso dar tempo ao tempo. Mota, enfim, essa é uma boa sinalização por parte do PGR. Nada pode ser feito com pressa. É preciso compreender que muitos talvez tenham interesse em saber exatamente quando será oferecido a denúncia ou não, porque cálculos políticos são feitos em cima dessas datas, né? Muitos acabam se armando, pensando em estratégias justamente para aquele momento. Bom, então, o oferecimento da denúncia ou não deve acontecer no final de fevereiro. O que a gente vai preparar para esse momento? Queria que você fizesse rapidamente uma análise, caso Gonet não dê nenhuma dica. Guarde as 7 chaves e entregue o documento ou imite o seu parecer no momento que ele bem entender. Se isso ficar para 26, qual é o temor daqueles que pedem celeridade? Essa resposta a gente dá em uma palavra, não 2. Jair Bolsonaro. Esse é o medo, o pavor, né? A paura, o pesadelo. Né? Vamos pensar aqui em números sinônimos. É o que deixa essa turma sem dormir. E eles alimentam uma estranha ilusão, Caniato. Eles alimentam a ilusão de que, removendo essa peça do jogo, tudo muda. O tabuleiro vai ser virado ao contrário e, subitamente, eles vão ter o reconhecimento pelo trabalho que eles nunca fizeram, eles vão recuperar uma popularidade que eles nunca tiveram e a população, a sociedade brasileira, vai passar a aceitar de coração aberto um projeto de poder que não tem nenhuma ideia que corresponda às aspirações do brasileiro. É óbvio que isso é uma ilusão. Agora, a gente não consegue, é impossível fazer qualquer tentativa de prever o que vai acontecer. Eu acho uma cinte que a gente tenha que assistir repetidamente a esse tipo de afirmação, né? Fontes ligadas a fulano de tal, que não deveria falar com fonte nenhuma, porque o troço é sigiloso e é importantíssimo para o futuro do país. Mas toda hora vaza uma conversa de corredor, uma mensagem para uma fonte. Isso é publicado, não é desmentido, né, na maioria das vezes. Isso soa meio como um deboche para a gente, né? Como se estivessem gozando com a nossa cara, como se isso tudo fosse uma grande brincadeira, uma piada. Por isso, eu vou concordar com os meus 2 colegas aqui. Eu compartilho o pessimismo do Cristiano Beraldo. Eu acho que a situação onde a gente se encontra hoje é muito mais grave do que a maioria das pessoas querem admitir. Mas eu também compartilho um pouco do otimismo do Dávila. Não porque eu tenha qualquer ideia de onde virá a solução para o que está acontecendo no Brasil. Eu não tenho a mínima ideia. Hoje mesmo me pararam na praia de Moema e me perguntaram isso. Eu sempre respondo, eu não faço ideia. Mas eu também não sabia como a situação dos Estados Unidos ia se resolver. Olhem para os Estados Unidos agora, a gente consegue pelo menos dar uma respirada. Para concluir o meu comentário, Caniato, eu vou dar uma sugestão aqui que vai fazer com que as pessoas que estão dormindo mal pensando em Jair Bolsonaro durmam pior ainda. Eu acho que deveria ser lançada logo uma chapa do PL ou da oposição. Vou dar um chute aqui. Jair Bolsonaro para presidente, Tarcísio para vice. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão. Me digam o que vocês imaginam que seria o resultado eleitoral de uma chapa como essa. Se o Brasil recuperasse as condições de normalidade em que uma chapa como essa pudesse ser lançada em 2026 para a presidência da República. Tarcísio, o Jair Bolsonaro como candidato, Tarcísio como vice. Eu não estou dizendo que não possam surgir outras candidaturas, pelo contrário. Eu sempre digo, quanto mais candidaturas, melhor. Mas parem por um momento e imaginem uma chapa como essa em 2026. Você, Cristiano Beraldo,
quando a gente fala de temor de um grupo que entende que a PGR deve se manifestar o quanto antes, se possível em fevereiro, se der amanhã, inclusive. O pessoal está cobrando tanto rapidez que querem que o Paulo Gonet já ofereça a denúncia ou não no dia de amanhã. Mas imagine que as coisas não deem certo, que a Polícia Federal tenha que levantar outras informações e que o processo fique para 2026, um cenário fictício. Qual é a preocupação dessa turma, desse grupo? O Mota foi muito assertivo e direto, Jair Bolsonaro. Mas qual é o grande X da questão? Caso ofereça a denúncia a Jair Bolsonaro e o cenário seja muito negativo para ele, isso fortaleceria aquele que viesse a ser indicado por Jair Bolsonaro, daria muita força, o processo eleitoral seria todo baseado em cima dessa discussão e talvez isso norteasse, inclusive, a campanha eleitoral do grupo mais à direita? Olha, Caniato, há governistas e governistas. Me parece que o núcleo duro do governo, aqueles que estão discutindo a estratégia a ser seguida para 2026, não tem essa visão toda de que Jair Bolsonaro fora da disputa é o ideal para eles. Por quê? Nós falávamos aqui, acho que ontem ou na semana passada, o Mota trouxe, né, essa pergunta, quer dizer, qual é o que eles têm para mostrar, quais são as conquistas, cadê a popularidade, né? E, por isso, eu acredito que na cabeça dos governistas, do núcleo duro do poder, a melhor estratégia para a reeleição é uma estratégia de vender o medo. Todo discurso é feito no sentido de vender o medo, todo discurso é feito no sentido de dizer que a democracia brasileira está ameaçada por extremistas da direita, sendo que não tem ninguém da direita hoje com um protagonismo relevante no sentido de se contrapor ao governo. Mesmo Tarcísio de Freitas, que está fazendo um governo excelente em São Paulo, sobretudo no que tange combate ao crime, fez evento com o governo federal para tratar da construção do túnel entre Santos e Guarujá. Por que ele fez isso? Porque ele entende o pragmatismo de que ele precisa entregar essa conquista para a população do litoral de São Paulo, porque isso hoje, não ter essa conexão entre as duas cidades, simboliza o atraso da infraestrutura de São Paulo. Então ele precisa entregar isso para a população e, quando chamado, foi lá e sentou com o presidente. Ainda teve que aguentar a gracinha. Mas está tudo bem. Então, quando você olha, não há essa ameaça. A ameaça é alimentada justamente pelos governistas para criar esse clima de duelo para as eleições. E esse clima de duelo só existe com Jair Bolsonaro candidato. Por isso, me parece que as pessoas que ficam aí bradando estão falando para o público, mas no fundo, não querem. Eles querem que as pessoas achem, olha só, que absurdo, Jair Bolsonaro não ficou inelegível. Porque o plano só pode ser esse. Porque se a gente colocar, o Mota trouxe uma hipótese de uma chapa entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, mas eu digo o seguinte, se for Tarcísio de Freitas o candidato a presidente, ele vence Lula com mais facilidade do que o próprio Jair Bolsonaro, na minha forma de enxergar hoje o cenário político eleitoral do Brasil. E podemos colocar outros nomes que a performance vai ser igual, porque eles não trazem esta carga pesada que ficou ali marcado com não só essa forçação de barra do 8 de janeiro, de querer vincular tudo a um grande esquema e tal, mas porque não tem processo de joias, porque não tem acusação disso, não tem acusação daquilo. Então, me parece que para a direita não ser Jair Bolsonaro é sinônimo de vitória. Para os governistas, o ideal é justamente disputar a eleição contra Jair Bolsonaro. Eu também já escutei isso, viu, Beraldo? Há teses e teses, né? Teorias e teorias. Mas tem um contingente da esquerda que entende que o adversário dos sonhos para o atual presidente da República seria justamente
Jair Bolsonaro. Algumas pautas poderiam ser exploradas, né? Poderiam debater uma série de coisas e talvez com Tarcísio de Freitas isso não fosse possível. Você, Dávila, teve um programa uma vez que você reforçou sua expectativa para o posicionamento da PGR, independentemente de qual for ele, mas a lisura de Paulo Gonet, você discorreu sobre isso. O que as pessoas podem esperar do trabalho do número 1 do Ministério Público, Paulo Gonet, em relação ao oferecimento dessa denúncia ou não? Pelo menos o parecer que ele vai emitir dentro de algumas semanas. Nós esperamos que a postura de Paulo Gonet seja muito diferente dos seus auxiliares, que ficam vazando informação para dar uma conotação política à postura da Procuradoria-Geral da República. Nós esperamos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ele atue de acordo com os valores, de acordo com a lei e de acordo com a sua independência. 3 características que ele já se manifestou no passado, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então nós esperamos essa imparcialidade, essa capacidade de discernimento entre fatos e narrativas e a sua capacidade de fazer o seu julgamento de acordo com a lei e não de acordo com narrativas. É isso que a sociedade brasileira espera do Procurador-Geral da República. E se ele fizer isso, ele vai sair grande dessa história, grande como alguém que exerce o poder pensando nos interesses do Estado, da lei e da Constituição. Parece óbvio, mas é algo, Caniato, que infelizmente há tempos não se vê no Poder Judiciário. Pessoas que atuam olhando para a lei e para a Constituição. Isso faria que uma brisa de otimismo pudesse voltar e talvez até diminuir um pouco do pessimismo do Beraldo.